walking in time. We are not walking in four. Todo mundo pisando junto, marcha. Ei, o que você tá fazendo? 1, 2, 3, 4. Vamos! Vamos! Por que não vai? Vamos, vamos, vamos! Vamos, Guilherme, entra na roda! Eu quero começar fazendo um breve histórico, né, sobre essa relação que existe entre música e audiovisual. Ah, Essa relação, ela tem início, na verdade, lá pela década de 30, quando o cinema começa a ter som, os filmes começam a ser sonoros, né? Teve aquele período do cinema mudo, mas depois os filmes eles começaram a ter som. E o primeiro filme sonoro era um filme que tinha como elemento central a música, né? O cantor de jazz, com o Al Jolson, fez um grande sucesso e a música já estava ali. Depois, durante a década de 30, vem uma série de filmes musicais, né? Como, por exemplo, O Piccolino, né? Que é um filme com Fred Astaire. E a música é um elemento central, né? Aqueles filmes que tem a Carmen Miranda também, filmes de Hollywood, né? Com Carmen Miranda e com outros grandes astros da música, né? Como Bing Crosby. Os musicais viraram um gênero dentro do cinema, né? Então eram filmes que faziam muito sucesso. Ao mesmo tempo, eram produzidos outros tipos de filme que eram curtos e apresentavam os artistas, né? Sobretudo os artistas americanos ou então artistas que faziam sucesso nos Estados Unidos. Então a gente tem o caso, por exemplo, dos filmes que eram produzidos para a promoção de artistas como Frank Sinatra, como um guitarrista belga chamado Django Reinhardt, que é um gênio do jazz, né? E outros músicos do jazz, como o Dizzy Gillespie, o Charlie Parker, o Duke Ellington, né? O maestro Duke Ellington. Então, essa relação da música com o cinema, ela é antiga, muito antiga. E ela vem se desenvolvendo, né, ao longo das décadas de 1940, das décadas de 1950 e da década de 60 também. Mas a partir da década de 60, a gente vê algumas experiências nessa relação da música com o cinema, que são experiências que trazem elementos novos, né? Os filmes dos Beatles, eles continuam sendo uma forma de promoção, de propaganda, né, da banda, dos discos que a banda The Beatles, né, produzia na década de 60. E essa promoção da música dos Beatles, ela é trabalhada também na forma de filmes em longa-metragem. Por exemplo, o filme do Submarino Amarelo, né? São feitos vários filmes de longa-metragem com as músicas dos Beatles na década de 60. E também de outros artistas. Mas o que é legal a gente falar dos Beatles é porque esses filmes dos Beatles, eles são mais ou menos como coletâneas de videoclipes que são encadeados em uma peça única, que é o filme de longa-metragem.
Então, cada música ela é feita seguindo uma determinada forma de produção. No Submarino Amarelo, por exemplo, a gente vê um uso muito grande, né, além de filmes, né, de trechos de filme, a gente vê também a utilização de animações, né? Então, um filme de animação, isso é, de certa forma, revolucionário para a década de 60. E aí, a década de 60, 70, quando chega no final da década de 70, a gente vê outras experiências que aí já vem do território mesmo das experimentações feitas por artistas que estavam experimentando não só as técnicas do cinema, mas também a nova tecnologia do videotape, né? Ah, quando a televisão surge, a televisão ela é produzida com uma transmissão, por transmissão ao vivo, né? O desenvolvimento de uma nova tecnologia que permitia armazenar as imagens e os sons em fitas, né? O desenvolvimento do videotape permitiu que muitos artistas, muita gente que trabalhava com arte, fosse experimentar com o vídeo, com essa tecnologia da televisão. Então a gente começa com o Nam June Paik, né, que é um pioneiro, é um artista, e ele vai trabalhar uma série de filmes, uma série de vídeos, né, que são experiências de videoarte. E essas experiências de videoarte abrangem também, de certa forma, a música. Mas o objetivo do Nam June Paik não era utilizar o vídeo como um instrumento de publicidade, como um instrumento de propaganda para vender um produto musical, né? O Nam June Paik ele vai trabalhar com a videoarte como uma obra de arte mesmo, né? O vídeo que ele faz, ele é uma peça que tem uma certa autonomia em relação ao estar no mundo, né? Não é o que ele faz não é videoclipe, não é cinema, né? O que ele faz é videoarte. Então, vários artistas, inclusive da música, eles vão experimentar também e vão aproveitar o desenvolvimento do que o pessoal da videoarte vinha produzindo, né? Então, eu escolhi aqui algumas peças já do começo dos anos 80 que estão aproveitando as estéticas e as experiências do audiovisual da década de 70. Então, eu escolhi dois vídeos da Grace Jones, que foram produzidos pelo Jean-Paul Goudet, ou Jean-Paul Goudet, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome desse designer, desse artista francês. Ele é uma pessoa, ele é um artista, uma referência muito importante, né, para as décadas de 80, 90 e até hoje, né, eu acho que ele está vivo ainda, mas é uma pessoa que traz experiências muito interessantes. O primeiro vídeo que eu indiquei do Jean-Paul Goudet, que é um vídeo de certa forma realizado com a estética cinematográfica normal, né? Não tem nada assim, são planos, né, que ele vai construindo e que ele vai encadeando na edição, são planos normais, né, de audiovisual, né? Mas o segundo vídeo que eu mostrei aí para vocês é um vídeo que foi produzido antes. O Jean-Paul Goudet ele faz o que? Ele transforma as imagens em elementos gráficos e aí ele coloca esses elementos gráficos que são estáticos em estado de dinâmica, né? Ele faz mais ou menos como os animadores, o pessoal que trabalhava com stop motion, que trabalha com stop motion ainda, né? Essa é uma forma de produção que ainda existe.
O Guilherme Del Toro fez o Pinóquio, né, o filme do Pinóquio, utilizando essa técnica de stop motion. Mas lá em 1981, o Jean Paul Goude, ele faz o quê? Ele faz um trabalho de... Não é bem uma animação, mas é uma sucessão assim muito vertiginosa, muito rápida de imagens estáticas. E isso cria uma dinâmica, isso cria uma visualidade que está relacionada com a plasticidade da imagem de uma forma diferente do outro vídeo, né, que eu indiquei aí também, que vai ter uma outra plasticidade, né, que vai ter uma outra visualidade, né? Então, são duas experiências radicalmente diferentes, né, diversas, feitas por um mesmo artista, por um mesmo diretor, que no final das contas é um grande designer, né? Então, depois, na década de 80 também, a gente tem uma série de experiências que são importantíssimas, que foram produzidas por grandes cineastas para os videoclipes do Michael Jackson. O Michael Jackson é uma referência assim incontornável na história do audiovisual e na história do videoclipe, né? Os vídeos, principalmente os vídeos que foram feitos pelo John Landis, que é um diretor de cinema que tinha bastante sucesso, né, no começo da década de 80, o John Landis ele vai fazer uma série de videoclipes para o Michael Jackson que viram referência para não só para os videoclipes, mas para o próprio cinema e para a videoarte, né? O John Landis ele vai utilizar técnicas que não existiam na época. Eles vão inclusive desenvolver softwares para produzir efeitos de edição que não existiam na época, né? Como por exemplo o efeito morph. O efeito morph ele foi desenvolvido e foi usado primeiramente no videoclipe do Michael Jackson e depois ele foi aproveitado no cinema para fazer filmes como por exemplo do Exterminador do Futuro, né, do James Cameron. Então, essas experimentações dentro do videoclipe, elas utilizavam tanto técnicas muito rudimentares de produção audiovisual, quanto técnicas muito sofisticadas e que elas vão impactar muito forte no futuro da visualidade humana, mas também das formas de produção, incluindo a forma como é trabalhada a publicidade, né? Então, o Michael Jackson no Black or White, que é o ápice, né, do uso desses recursos de computação gráfica, a gente vê um desenvolvimento muito grande da tecnologia do audiovisual, né? É muito importante a gente entender esse desenvolvimento tecnológico. Mas o Michael Jackson, além desse desenvolvimento voltado mais para a técnica, para a tecnologia, o Michael Jackson ele também tem nos seus vídeos elementos discursivos, né? A narrativa que ele propõe são narrativas assim muito fortes, né? Voltadas para temáticas sociais, né? Para as grandes preocupações que o mundo tem, como por exemplo a questão da ecologia, a questão também da violência, né, contra minorias raciais. O Michael Jackson ele traz esses elementos também que são muito importantes. O outro artista que os videoclipes eles são uma referência muito importante para a época em que esses vídeos foram feitos é o Peter Gabriel. O Peter Gabriel, além de computação gráfica, ele usa muitos elementos também de stop motion, técnicas, ele faz uma combinação de técnicas manuais de produção audiovisual, né, que é essa animação
de objetos, né, que é feita manualmente, como ele também usa recursos de computação gráfica. Os vídeos dele causaram muito impacto também no começo e meados da década de 80 até os anos 90. Os vídeos dele são muito importantes, são referência em termos de uso de novas tecnologias e técnicas de produção, a criatividade muito grande, né? Então o Peter Gabriel é outro artista que faz uso assim de das maiores potencialidades, né, que a tecnologia audiovisual dispõe na época dele. Mas o Peter Gabriel, além de utilizar esses recursos de computação gráfica, ele também faz uso de recursos mais simples, né? Por exemplo, de trabalhar a imagem na sua plasticidade, né? Quando a gente assiste um videoclipe como, por exemplo, Mercy Street, da música Mercy Street, a gente vê o que? A gente vê planos em câmera lenta, né, em slow motion, com fusões, utilizando algumas fusões de imagem, né, sobreposição de imagens através de fusão. E a gente vê também uma fotografia que é feita com baixa exposição, com baixa luz, baixa luminosidade, né? Então o nosso a nossa capacidade visual ela é desafiada, né? A gente fica olhando esse vídeo e ele é todo plasticidade, é como se fosse uma pintura em movimento, né? Como se fosse um desenho do Serra em movimento. É um vídeo muito bonito, muito simples de se fazer, a música é muito bonita, né? E a visualidade ela acompanha a intenção da música, né? Então é uma outra forma de produção, né? Eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos do Peter Gabriel, os vídeos do Michael Jackson, para que vocês entendam assim como foi o desenvolvimento do audiovisual numa determinada época, mas que quando a gente assiste hoje ainda esses vídeos eles são atemporais, né? Eles continuam muito bacanas ainda hoje, eles não parecem datados. Mas eu separei também alguns vídeos, eu indiquei aí alguns vídeos que foram feitos pelo Derek Jarman. O Derek Jarman é um diretor inglês que é um grande artista, ele também era pintor, paisagista, né? Era uma pessoa, um artista que experimentava com muitas linguagens, né? Inclusive com a performance, né, com o teatro. E a criatividade dele é usada para experimentações. As experimentações dele são muito importantes também. E as experimentações dele estão num nível que é um nível, eu diria que é um nível mais sofisticado, né? Porque o Derek Jarman ele propõe algumas experiências plásticas com o equipamento de fazer cinema, né, ou de fazer vídeo. Ele faz algumas experiências que são provocações muito interessantes para a audiência, para os espectadores, né? Então, um exemplo é o filme Blue. É um filme de longa-metragem onde ele explora um requinte muito grande em relação à sonoridade. O filme ele é totalmente sonoro, né? E a pessoa entrava no cinema, ficava o tempo todo assistindo uma tela azul, que não é qualquer tela azul, é uma tela azul com a cor criada por um artista, né, contemporâneo chamado Yves Klein. O Yves Klein ele criou uma cor azul, um tom de azul que é do Yves Klein,
E aí o Derek Jarman ele projeta esse azul na tela e durante 1 hora e meia as pessoas ficam vendo aquela tela azul, mas sendo provocadas por sons. You say to the boy, open your eyes. When he opens his eyes and sees the light, you make him cry out, saying, O blue, come forth. O blue, arise. O blue, ascend. O blue, come in. I'm sitting with some friends in this cafe, drinking coffee, served by young refugees from Bosnia. The war rages across the newspapers and through the ruined streets of Sarajevo. Tanya said, your clothes are on back to front and inside out. Well, since there are only 2 of us here, I took them off and put them right then and there. I'm always here before the doors open. What need of so much news from abroad, while all that concerns either life or death is all transacting and at work within me? I step off the curb and a cyclist nearly knocks me down. Look where the fuck you're going! Flying in from the dark, he nearly parted my hair. I step into a blue funk. The doctor in St. Bartholomew's Hospital thought he could detect lesions in my retina. The pupils dilated with belladonna. The torch shone into them with a terrible, blinding light. Look left. Look down. Look up. Look right. Blue flashes in my eyes. Trabalho de sonoplastia muito interessante e também texto muito interessante, muito bacana. É uma provocação que o Derek Jarman faz para o cinema, né? Como é que você faz um cinema onde a única visualidade que você tem é uma tela azul, né? E eu acho que vale a pena. Esse filme está disponibilizado no YouTube e a gente pode assistir. Eu recomendo que vocês assistam porque é uma outra proposta de visualidade, é uma outra proposta de audiovisual, né, que desloca totalmente a nossa compreensão do que é cinema para uma outra forma de experiência visual. Mas o Derek Jarman ele fez alguns videoclipes, para Marianne Faithfull. Ele fez também alguns registros que se tornaram videoclipes dos Sex Pistols. E o que eu recomendei para a gente assistir são os 3 vídeos, a trilogia que ele fez para a banda inglesa The Smiths, né? Nesses 3 filmes a gente vê mais ou menos uma síntese das técnicas, das formas de produção que o Derek Jarman foi usando desde o início da década de 70, né, quando ele começa a produzir. Ele já era um artista, mas começa a produzir curta-metragens, né, utilizando o equipamento de cinema e equipamento de vídeo. Então ele tem uma produção muito vasta de filmes em curta-metragem. E também tem os longa-metragens dele, né, que são também muito provocativos no sentido de linguagem audiovisual
mas onde ele coloca em debate também algumas questões que na época eram pouco discutidas, eram inclusive evitadas, né? O Derek Jarman, ele é um dos primeiros ativistas que vão militar em favor da causa da população homossexual, não só da Inglaterra, mas do mundo, né? E ele faz filmes tendo essa referência, né? Da questão de gênero, a questão da sexualidade. E era um assunto que era muito difícil assim de ser discutido na época dele. Ele era um homem muito corajoso, né? E infelizmente ele faleceu muito cedo, né? Ele foi uma das primeiras vítimas, né, do HIV, da AIDS, mas ele deixou um repertório de experimentações audiovisuais que são muito importantes para a gente. São obras de arte contemporânea muito importantes, né? E a gente precisa conhecer, a gente precisa ver como é que ele era uma pessoa muito atrevida em relação à experimentação, mas que ele também tinha uma consciência plástica muito importante. Então recomendo, assistam os filmes, os curta-metragens e também os longa-metragens do Derek Jarman, porque tem muita coisa para a gente aprender com esse artista, né, com esse diretor que também fez videoclipes, né? Além do Derek Jarman, eu também recomendei que a gente assistisse um videoclipe do Chico César, que foi dirigido pela Ana Muylaer, que é o videoclipe de Mama África, que aparentemente é um tipo de produção muito simples, né? Mas ela é um videoclipe que conceitualmente ele é revolucionário, né? A Ana Muylaer, ela usa uma forma de produção cinematográfica que é o plano sequência. O plano sequência ele é utilizado por poucos cineastas, mas ele é um filme feito de um take só, né? Ele não tem corte, né? É um videoclipe muito importante, revolucionário, porque na época em que ele foi feito e foi lançado em 1993, o videoclipe ele já era feito de uma forma assim, com muita velocidade, muitos cortes, né? Aquela profusão de imagens, como Jean-Paul Goude usa lá no começo dos anos 80, como vários outros artistas e várias outras bandas elas vão utilizar também, né? A gente vai ver Michael Jackson, o Red Hot Chili Peppers, vários artistas ao longo da década de 80, da década de 90 e até hoje, né, se usa fazer videoclipe com uma quantidade muito grande de imagens e também com imagens que a duração dessas imagens no videoclipe é uma duração assim muito curta, uma fraçãozinha de segundo e aquele monte de imagens. A Ana Muylaer, ela faz o que? Ela começa o videoclipe com um depoimento do pai do Chico César, depois um depoimento da mãe do Chico César. Aí o Chico César sai de dentro de casa e começa a cantar e dançar, vai andando pelas ruas de Catolé do Rocha, que é a cidade da Paraíba, onde ele nasceu e onde ele foi criado. E aí vai se juntando a ele aquela multidão de moradores de Catolé do Rocha que vão acompanhando e animando a música até o final. A gente vê que não foi feito, o filme não foi feito assim de forma aleatória, houve um ensaio, houve uma preparação, houve um trabalho muito importante de direção, né, da Ana Muylaer, que é uma grande diretora de filmes, né, de cinema, mas ela fez esse videoclipe para o Chico César e é um videoclipe maravilhoso, é genial, simplesmente genial. Parece ser simples fazer um videoclipe de um plano só, mas não é não, né? E principalmente que a gente vê que não tem desfoque, não tem erro, é tudo muito interessante, mas é tudo muito orgânico, né?
uma forma de produção muito orgânica e muito organizada também, né? Então esse videoclipe Mama África do Chico César, a música é maravilhosa, mas o videoclipe também é maravilhoso. É uma referência muito importante para a produção audiovisual, né, como experimentação. Eu pedi também para, além do Mama África, eu indiquei que a gente assistisse um videoclipe de uma banda, de um grupo de rap, né, de Porto Rico, chamado Calle 13. O Calle 13 é, na verdade, uma dupla ou um trio, né, que são irmãos, né, que o principal compositor aí, o cantor, é o René Pérez. O René, ele é um cara genial, e eu pedi para vocês assistirem esse videoclipe do Calle 13, o videoclipe se chama Latinoamérica, porque é um filme muito interessante em que as imagens elas correspondem ao que a narrativa, o discurso da música pretende, né? Então é uma forma de produção muito rigorosa com relação ao enquadramento, a forma como as imagens elas são filmadas, né? É um excelente trabalho de direção de fotografia. As fotografias elas são maravilhosas, todos os planos são maravilhosos, né? Os enquadramentos, a pessoa que fez a direção de fotografia e o diretor do videoclipe são pessoas que entendem muito de história da arte, que entendem muito de fotografia e fizeram um trabalho belíssimo, né? A música ela é muito importante, ela é uma música militante, né? Que chama a atenção para o que é a América Latina e o que nós vivemos na América Latina, a nossa realidade, né, a realidade de vários países da América Latina. E é um videoclipe muito bonito, muito bem fotografado e muito bem editado, muito bem montado, né? Essa é uma característica dos videoclipes do René Pérez, né? Tanto no Calle 13 quanto no trabalho solo dele, né, que ele é conhecido como Residente, né, o avatar dele como rapper solo é Residente, o René Pérez se chama Residente. Então tem esse outro videoclipe do Residente, né, que é o mesmo René Pérez, que é o This Is Not America, que é uma resposta que ele dá a um rapper americano chamado Childish Gambino, que fez um videoclipe de muito impacto chamado This Is America, e o René Pérez ele dá uma resposta para o Childish Gambino com o This Is Not America. O This Is Not America é um videoclipe absolutamente maravilhoso, fantástico, porque cada plano, cada imagem do videoclipe está relacionado com um fato histórico que é recente, né, mas que é revelador da situação em que a América Latina tem vivido, né? Então, o filme ele traz uma imagem importantíssima, que é a substituição daquela deusa grega da imagem da Estátua da Liberdade. Ele substitui aquela imagem pela imagem de uma mulher indígena, né, que na verdade é um monumento que deveria existir no continente americano e não existe, mas existe no videoclipe do Residente, né, do René Pérez. Todas as cenas de This Is Not America, todas as cenas elas têm essa referência com um fato histórico, né? Então a gente vê lá, por exemplo, o assassinato do
cantor e compositor chileno Víctor Jara. A gente vai vendo alguns planos, algumas imagens que têm relação também com a história do nosso país, do Brasil. Né? A gente vê um ator fazendo o papel de um ex-presidente, né? E é um videoclipe muito poderoso, assim, não só em termos de visualidade, de imagem, mas ele é muito poderoso em relação à mensagem que ele está passando para os rappers americanos e também para a população da América Latina, que nos inclui, né? E para finalizar, eu também indiquei um videoclipe da banda inglesa Jamiroquai, que é um vídeo que a produção desse vídeo ela também é muito genial, né? É muito impactante. A gente fica se perguntando, mas como é que o diretor, ele conseguiu criar esses movimentos, né? O cantor, o J.K., ele está deslizando na sala, a imagem dele não tem sombra. Como é que o cara conseguiu fazer isso? É computação gráfica? Não, gente, não é computação gráfica. Tem uns retoquezinhos que foram feitos depois na finalização do vídeo, mas a imagem ela é um truque. A câmera ela está parada no cenário e na verdade não é o J.K. quem está se movimentando só no cenário. A câmera, todo o cenário, ele está sendo movimentado por pessoas que estão obedecendo comandos do diretor. Então aquelas paredes elas parecem fixas, né? Mas na verdade as paredes é que são móveis e o diretor, né, que fez esse videoclipe, ele também é uma figura genial, né? Ele criou ele experimentou, né, fazer um videoclipe que é muito surpreendente pra gente, muito genial. Então é um deleite assistir esse videoclipe do Jamiroquai. A música é muito bacana, a letra é muito importante também, porque traz uma série de preocupações a respeito da virtualização da vida, a virtualização do mundo também, né? A insanidade da virtualização. Mas o videoclipe ele também é genial em termos de produção, como é que o diretor ele produziu. O videoclipe não foi barato, tá? Eu ouvi dizer que na época, em 1993 ou 97, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele custou aproximadamente 280 mil libras, tá? Libras, a moeda inglesa. Então foi um videoclipe muito caro, mas é um videoclipe também que cumpriu a sua função, que colocou o Jamiroquai no mundo, né? O Jamiroquai nessa época foi um dos grandes vendedores de disco e provavelmente é o disco de funk mais vendido na história. E atualmente esse videoclipe, o videoclipe original, o videoclipe oficial da banda, ele tem mais de 320 milhões de visualizações. Não é qualquer videoclipe que tem 320 milhões de visualizações, né? Então é isso, falamos sobre o videoclipe. E eu espero que vocês aprendam assim que é preciso pesquisar, é preciso assistir o que outras pessoas fazem, né? O que os artistas, os designers, eles têm feito de experimentações, não só com videoclipe, mas também em videoarte, né? No cinema. A videoarte é um tipo de produção audiovisual que tem também inspirado muitos artistas, diretores que trabalham não só com videoclipe, mas que trabalham também com publicidade, com televisão, com cinema, né?
Então a videoarte, ela permite que nós façamos uma série de experimentações em que o mais importante, além da visualidade, além da sonoridade, é o conceito, né? Porque a videoarte, a arte, ela é fundamentalmente a exposição de um conceito, né? E isso na arte contemporânea. Então, esses artistas da videoarte, eles têm produzido coisas muito interessantes. Desde o Nam June Paik para cá, tem uma profusão muito grande de experimentações com videoarte. Dos artistas que trabalham hoje com videoarte, eu escolhi trazer um vídeo, alguns trechos de vídeo aí, do Isaac Julian, que é um videoartista negro. Ele produz também documentários, mas ele é um cara que tem experimentado mais de fazer assim filmes para galerias, não para a sala de cinema. Ele faz filmes para galerias, para museus, né? E não para salas de cinema. Ele produz filmes para serem expostos em espaços diferenciados, que não seja a sala de cinema. E o trabalho dele é muito importante, né? Tem conceito muito importante. Ele trabalha muito com a questão racial, né? Com a questão também das diásporas contemporâneas e a diáspora africana, né? Então ele é um artista, é uma referência muito importante, e o trabalho dele também é interessante. Por quê? Porque ele está propondo sair do espaço, o espaço para onde tem sido destinado o trabalho audiovisual, que é a sala de cinema ou a televisão, né? Então as projeções dele em espaços como galerias, como as bienais de arte, né? Trazem uma outra forma de produção também, uma estética diferente de audiovisual. Além dele, eu também recomendo que a gente assista os trabalhos de um artista uruguaio contemporâneo muito importante, que é o Martin Sastre. O Martin Sastre, ele tem feito videoarte, sobretudo brincando com a linguagem da publicidade. Ele traz a estética da publicidade para o território da arte, mas ele traz assim com uma função que é crítica, é conceitual, que é muito interessante também. O trabalho do Martin Sastre, eu recomendo que vocês assistam os vídeos dele, porque são obras de arte, verdadeiramente são obras de arte contemporânea, tá? Não são feitos para serem exibidos nem na televisão, nem no cinema. São trabalhos que são feitos também para espaços expositivos como galerias, museus, bienais, né? Ele é um cara genial, absolutamente genial, né? O Martin Sastre, como o Isaac Julian também. E esses criadores, né, essas pessoas que trabalham com videoarte, têm uma multiplicidade muito grande, né, uma infinidade de experiências com produção audiovisual, que a gente vê que são relacionados com a videoarte. Então, a videoarte é um espaço de experimentação, é um espaço de criação, né? E que também é um campo de atuação em que nós que trabalhamos com vídeo, trabalhamos com audiovisual, nós podemos também produzir para essa área, né, essa área do audiovisual, que é a videoarte. E a videoarte, como eu falei lá a respeito do trabalho do Derek Jarman, né, e de outros diretores, né, o Jean-Paul Goude, a arte, ela tem sido sempre muito importante em termos de promoção de experimentações, de experiências e tal. A gente deve experimentar também, né? Eu gostaria muito de... Gostaria não, eu vou dizer, né? A gente precisa experimentar, a gente precisa criar,
A gente não pode ter medo. Quando a gente trabalha com audiovisual, a gente precisa também ter coragem de errar, né? Coragem de acertar e coragem de propor outras visualidades que estejam fora dos padrões de visualidade que a televisão, o cinema, a publicidade tem colocado para a gente, né? Então é importante experimentar, não ter medo de experimentar e criar coisas novas, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito de planos, né? A respeito dos enquadramentos. Os enquadramentos, eles na verdade seguem alguns padrões, né? E esses padrões, eles são referência importante para quem trabalha com, por exemplo, os operadores de câmera, para eles saberem exatamente o que é que o diretor quer, né, ou o diretor de fotografia quer, quando passa o comando para o operador da câmera, né? Os planos, eles têm uma nomenclatura que essa nomenclatura ela pode variar de lugar para lugar ou então de pessoa para pessoa, mas eu vou passar para vocês a denominação desses planos como eu aprendi, né, no decorrer da minha vida, e como eu uso também para poder trabalhar, né? Essa variação de enquadramentos é importante que a gente esteja atento antes de fazer as filmagens, que a gente possa programar uma diversidade de enquadramentos quando a gente está filmando, porque depois na edição a gente vai precisar dessa variação, né, de enquadramentos para poder construir uma narrativa mais dinâmica, né? Quando a gente fica com um plano só, como é o que tem acontecido aqui enquanto eu estou gravando esse curso, todas as aulas é um plano único, né? Eu não tenho feito variações de planos porque eu estou trabalhando sozinho, eu mesmo aperto o botão ali da câmera e aí começa a gravar. Mas eu quero dizer que é preciso a gente fazer uma variação de enquadramentos para que a edição seja uma edição bacana, que o produto seja agradável de se ver, né? Quando eu estudava música, eu li um livro do Arnold Schoenberg chamado Harmonia, e nesse livro tem um trecho em que ele fala de encadeamento de acordes na música, né? Os acordes são os sons, são os sons que a gente ouve numa música, né? Quando uma música ela é uma sucessão de acordes, né, com uma melodia. O acorde os acordes eles ficam geralmente no acompanhamento da música. O Schoenberg ele dizia que existem 3 tipos de acordes: os acordes fortes, os acordes meio fortes e os acordes fracos. Todos eles têm uma relação com um tom, né, um determinado tom. Então, por exemplo, no tom de Dó maior, os acordes fortes eles são o próprio acorde de Dó, o acorde de Fá e o acorde de Sol, né? Aí os outros acordes eles se distribuem entre meio fortes e fracos. E ele diz que para você fazer uma boa música, você precisa saber construir uma sequência de acordes utilizando esse conceito de força, né? Os acordes fortes, meio fortes e fracos. Você tem que saber encadear os acordes para você ter um bom resultado, uma boa harmonia, para que as pessoas continuem interessadas em ouvir a música. Eu faço uma relação, desde quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, faço uma relação desses ensinamentos do Schoenberg com as imagens. Para mim existem imagens assim em termos de enquadramento, né? Os enquadramentos que eu chamo de fortes, meio fortes e enquadramentos fracos, né?
a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade para saber o que são esses enquadramentos, esses planos, né? Quando um plano é forte, quando um plano é meio forte, quando um plano é fraco. E saber encadeá-los também, saber criar uma sequência com eles para poder dinamizar o vídeo que a gente está editando, saber o tempo de duração que cada um desses planos aguenta, né? Para manter vivo o interesse da pessoa que está assistindo o vídeo que a gente está fazendo, né? Então, vamos explicar um pouquinho o que são esses planos, o que são esses enquadramentos e como é a nomenclatura desses planos também. A gente começa com um plano geral. Plano geral, tem gente que fala, ó, é um panorâmico, né? um enquadramento panorâmico. O plano geral é o plano mais aberto possível, geralmente é o plano que pega paisagens ou então que pega um ambiente, o máximo possível de um ambiente. O plano geral, geralmente, é um plano em que a figura humana ou a figura do objeto, que é o mais importante na cena, né? No enquadramento, o objeto, ele, por exemplo, o ser humano dentro de uma paisagem, o ser humano ele aparece numa escala muito reduzida em relação à paisagem, né? Então, o que nós chamamos de plano geral é um plano muito aberto, muito amplo, que dá condições de a gente ver, por exemplo, uma paisagem inteira, né? A gente consegue ver o que está no solo, o que está no céu, né? A gente vê uma grande porção de terra, uma paisagem bastante aberta, né? Isso é o que a gente chama de um plano geral. Nós temos também o plano de conjunto. O plano de conjunto, geralmente, é um plano que ele pega o corpo inteiro de uma pessoa, né? Eu vou relacionar esses planos com na dimensão humana, né? Do corpo humano. Então, o plano de conjunto é um plano que pega o corpo humano inteiro e pega também o contexto do ambiente em que esse corpo está, né? Então, pega dos pés à cabeça, mostra também um pouco de chão, mostra também um pouco de teto, de céu, né? Além da cabeça da pessoa que está sendo fotografada. Esse é um plano de conjunto, né? E mostra os objetos em volta, mostra o ambiente em que esse corpo está imerso. O plano americano, a gente chama de plano americano o plano que enquadra a pessoa do joelho para cima, né? Não mostra os pés, não mostra a canela, né? A parte de baixo das pernas, pega do joelho para cima. Esse plano, o pessoal diz que é um plano que é muito usado ainda hoje, mas que tem origem nos filmes de faroeste, né, em que os diretores de fotografia, eles não queriam mostrar o cara de corpo inteiro para a imagem não perder força, né? Então ele é uma imagem que aproxima mais a personagem, mas que pega todo o movimento da cintura, pega as armas, né, que a pessoa carrega na cintura, né, que o ator carrega na cintura, e o próprio movimento do corpo, né. Então é uma forma de trazer o ator para mais próximo do espectador. Esse é o plano americano. O plano italiano é um plano parecido com o americano, só que no lugar de pegar pelo joelho, o plano italiano pega a figura humana a partir do meio das coxas, né? Do meio das coxas para cima. Os diretores de fotografia italianos, eles preferiam trabalhar com esse tipo de enquadramento, que aproxima mais a pessoa também, né? Então, essas duas denominações, elas são interessantes, né? O plano americano e o plano italiano. Então, só para repetir, o plano americano, a base da imagem está no joelho, né, do ator, e o plano italiano é pela metade das coxas do ator, né? E o plano médio é um plano que ele vai enquadrar
a pessoa a partir da linha da cintura para cima. Então isso nós chamamos de plano médio. O plano próximo é um plano que pega da metade do tórax para cima. Por exemplo, das costelinhas, né? Pega aqui da base das costelinhas para cima. Tem gente que chama esse plano também, tem gente que fala que é um close. Eu não chamo esse plano de close. Para mim, eu aprendi que é um plano próximo. Por quê? Porque o close-up, para mim, ele é um plano que a gente pega a partir da linha, por exemplo, desses ossos da clavícula, né? Que pega o pescoço e a cabeça. Isso para mim é um close, né? Eu aprendi dessa forma, que isso é um close, né? Então, o close ele pega os ombros e pega a cabeça também. Para mim, isso é um close. O plano próximo, então, o plano próximo é o que pega da metade do tórax para cima e o close é o que pega da linha da clavícula para cima. Temos também o Big Close, que é o detalhe. O Big Close ele é um plano que pega, por exemplo, elementos em detalhe. Tanto pode pegar uma mão em detalhe, né, um dedo em detalhe, uma porção da mão, um pedaço da mão, um pedaço do dedo, para mostrar, por exemplo, um anel, uma aliança. Como pode também ser, o Big Close pode ser uma imagem que mostra o olho, só o olho, que mostra só a boca, que mostra só o nariz, que mostra só a orelha, que mostra algum detalhezinho da pessoa ou então do objeto. No lugar de pegar um objeto por inteiro, você pega só um detalhe, né? Então esse é o Big Close. Além desses enquadramentos, né, que essas denominações, nós temos também outras formas de enquadramento que dependem do posicionamento da câmera. Esse posicionamento que a gente está usando aqui, em que o eixo da câmera está direcionado para, por exemplo, o centro do meu nariz, o meu nariz está alinhado com o eixo da câmera, né? Esse poderia ser os olhos também, né? Se eu baixar um pouco mais aqui, aí meus olhos ficam no eixo da lente. Esse enquadramento a gente chama de enquadramento normal, né? Porque a câmera ela está posicionada na altura do meu rosto. Então esse enquadramento é um enquadramento, uma posição normal. Existe uma outra posição que a gente chama de plongée. Plongée significa mergulho em francês, né? E plongée é aquela imagem em que a câmera ela está num ponto mais alto, só que ela está direcionada para enquadrar algum objeto, uma pessoa que está num plano mais baixo, que está abaixo, né? Isso a gente chama de plongée. E contra-plongée é um enquadramento em que a câmera está posicionada abaixo do objeto ou da pessoa e a câmera ela está formando um ângulo para olhar para cima, né? Então está no ângulo, a câmera está registrando algo que está acima em termos de visualidade, né? Mas tem um outro enquadramento que a gente chama de zenital. O que é zenital? Zenital é quando a gente aponta a câmera 90 graus para baixo. A câmera vai ficar perpendicular ao objeto que está sendo filmado, que está sendo fotografado. Esse tipo de imagem, né, que é a zenital, ela é mais comum a gente fazer com drones, né? Mas esse zenital apontando para baixo também tem um outro correspondente, que é o apontando para cima. Quando a gente deixa a câmera apontada para onde? Para o céu. Se alguma coisa estiver acontecendo no céu a 90 graus, então isso a gente chama também de zenital, talvez, né? Então o zenital é para baixo, tá? Para não esquecer, então, ó, normal, tá? Esse é o posicionamento normal. Esse daqui é plongée, contra-plongée, né? E aqui
virado para baixo, 90 graus, zenital, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho a respeito de movimentos, né? Os movimentos de câmera. Basicamente, fundamentalmente, os movimentos que nós temos, que nós podemos fazer com o tripé, é o movimento de pan, né? Em que a câmera, ela faz um movimento horizontal, né? Para a direita, para a esquerda. Isso nós chamamos de pan. Pan para a direita ou pan para a esquerda, né? E a pan, ela pode ser feita também seguindo critérios de angulação. Então, a pan pode ser feita a 30 graus, 45 graus, 180 graus, né? O movimento que a gente faz de 180 graus. Ou então a gente pode fazer uma pan também de 360 graus, né? Em que a câmera dá uma volta completa de 360 graus, tá? Então isso nós chamamos de pan, esse movimento que é horizontal. Quando o movimento é vertical, nós temos tilt, que é o movimento de queda, né? Que você grava todo esse movimento que é feito com a câmera indo de cima para baixo, né? Ou então você pode chamar de tilt up também, tilt up, né? Quando o movimento é feito para cima. Então, pan para os lados, tilt para baixo, tilt up para cima, ok? Esses são movimentos básicos que a gente faz com tripé. Tem movimentos também que a gente faz com a câmera se movimentando, né? Em que a câmera está sendo deslocada no espaço. Então, um dos movimentos mais comuns é o movimento de traveling, né? Nós temos o traveling frontal, que pode ir para frente ou pode ir para trás. E nós temos também o traveling, que é o traveling lateral, em que você coloca a câmera acompanhando o deslocamento de um objeto, de uma pessoa que vai caminhando lateralmente, né? A câmera vai de lado, acompanhando o deslocamento dessa pessoa. Isso a gente chama de traveling lateral e temos o traveling frontal. O traveling frontal, ele tanto pode ir para frente quanto pode ir para trás. E o traveling lateral, ele tanto pode acompanhar o objeto quanto ele pode simplesmente ir de encontro ao objeto, né? Então o traveling, ele pode ir acompanhando o objeto, ou então ele pode ir buscar o objeto. Esses são alguns movimentos assim mais simples, né? Mas existem também alguns movimentos que são mais complexos, né? Que são feitos com equipamentos que são recursos mais especiais. Tem situações em que a gente está fazendo um traveling em que é preciso fazer às vezes uma correção de foco. Então a gente tem que fazer a correção de foco, ou então às vezes até um zoom, né? Zoom in ou zoom out, depende, tem diretor que tem suas loucuras, né? O Spike Lee tem uns lances também assim, de fazer correção de foco e zoom no momento em que está fazendo traveling. Isso e tem movimentos também que são feitos com gruas, né? Gruas são guindastes, em que a câmera ela é levada, né, para fazer trajetórias que não são possíveis fazer com o corpo humano, né? São movimentos muito amplos em que a câmera ela é montada nesse equipamento e aí o guindaste ele leva a câmera para a câmera fazer o movimento que o diretor quer, né? Geralmente são movimentos também aéreos, né? Que são movimentos que vão do chão para cima ou que vêm que vem do alto para o chão. Hoje em dia, os drones fazem esse tipo de plano com muito mais eficiência e fazem movimentos até mais complexos do que era possível fazer com as gruas, né? Mas esses são os principais movimentos.
feitos com a câmera atrelada a um equipamento, a um tripé, ao equipamento de traveling, né, que a gente chama de dolly, e movimentos também feitos com gruas. Agora, a câmera nas últimas décadas tem sido muito utilizada na mão, né? Em videoclipes que usam imagens muito rápidas, é muito normal os diretores de fotografia trabalharem com a câmera na mão, né? E nas séries televisivas, nas séries e também nos filmes, né, de longa-metragem, tem muito trabalho que é feito com a câmera na mão. Isso é uma inovação brasileira, né, que o Glauber Rocha introduziu no cinema, né, uma liberdade para a câmera que não existia antes na história do cinema. O diretor de fotografia dele, que era o operador, né, o Valdemar Lima, ele cria uma imagem espetacular, maravilhosa, né? O trabalho feito no Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que a câmera ela está o tempo todo no ombro, né? A câmera está nas mãos ou no ombro do Valdemar Lima e fazendo imagens maravilhosas. O Valdemar era um fotógrafo maravilhoso, uma coisa impressionante, né? Então, é isso. Fundamentalmente, a aula de hoje foi para falar um pouco sobre os videoclipes, para falar sobre os enquadramentos e sobre esses movimentos básicos, né? Essas coisas, elas fazem parte da produção audiovisual, mas a coisa mais importante, na verdade, que eu estou colocando para vocês hoje, é a necessidade da coragem para fazer experimentações, para também fazer pesquisa, né? Pesquisar o trabalho de outras pessoas e procurar saber, né, mais sobre como é que esse diretor, esse fotógrafo, esse artista, esse designer fez tal coisa e tal. Pesquisar é muito importante, tá? Pesquisar, mas também exercitar a nossa criatividade através de experimentações. Espero que vocês pesquisem sobre os videoclipes, mas também sobre videoarte, né? Videoarte é uma forma de produção muito importante e que poucas vezes a gente vê contemplada em editais, né, que são feitos para fomentar o audiovisual aqui no Brasil. Então é isso, e na próxima aula nós vamos falar sobre som, sobre sonoridades, tá bom? Vamos falar sobre microfones, vamos falar sobre fone de ouvido, vamos falar sobre programas de edição, de som, e vamos falar sobre a questão da sonoplastia também. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção.